aí a reflexão da manhã. Um toque de adoração no 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. Hoje, nossa reflexão, nós vamos falar sobre candeia, né? A palavra de Deus vai nos revelar e nos trazer o entendimento do que significa ser luz no mundo, né? Você que já conheceu Jesus Cristo, tem como Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, você tem que representá-lo aqui, né? O sentido de ser cristão, é seguidor de Cristo, discípulo dele, é levar o Evangelho à frente, né? É levar a mensagem do Senhor às pessoas que não conhecem ainda. E, em primeiro lugar, eu tenho que melhorar a minha vida, né? Transformar para que a minha vida possa ser claro, né? A minha vida pode ser luz, para que essa luz possa brilhar e as pessoas, através do meu modo de viver, do meu modo de falar, do meu modo de agir, possam ver Cristo vivendo também em mim. A nossa leitura hoje é em Lucas capítulo 8, versículos 16 ao 17. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Muito bem, tem pessoas que conhecem Cristo, aceitam como o Senhor e Salvador das suas vidas, né? Reconhecem o pecado, mas não querem se desvencilhar da vida antiga que viviam, porque para ser um seguidor de Cristo, nós temos que abandonar a velha natureza, né? Aquelas coisas erradas que a gente fazia. Senão não faz sentido. Se eu conhecer Cristo, Cristo me revelou, Ele é a luz que me iluminou, eu olhei para mim, vi meus pecados, vi aquelas falhas que cometia, que estava fazendo tudo o contrário à vontade de Deus, então é necessário que eu me limpe, né? Que eu me lave daquilo, né? Em Cristo Jesus, transforme a minha vida. Senão não faz sentido nenhum. Eu aceitei Cristo e não tem diferença nenhuma na minha vida, no meu modo de viver. Outra coisa também, aceitei Cristo, mas resolvi ficar calado e quieto, né? Ninguém me vê mais na cidade, ninguém me vê mais em lugar nenhum, porque hoje eu sou de Cristo, eu tenho que me intocar e me esconder das pessoas. Tudo errado, né? A gente tem que fazer o seguinte: conhecemos Cristo, vamos transbordar de alegria, né? E falar para as pessoas: olha, eu conheci o meu Salvador, aquela vida que eu estava deprimente, de pecado, aquilo que estava me aprisionando, Jesus me iluminou, eu vi tudo aquilo e tirei de mim, afastei da minha vida. Então nós temos que ser luz no mundo e ver como Jesus está falando, não esconder a candeia debaixo da cama. Eu tenho que brilhar, tenho que sair pelas ruas, tenho que ir para a igreja, conhecer pessoas e falar de Jesus. Aceita o convite do seu amigo que está chamando você para ir para algum local, hein? Lá você vai falar para as pessoas de Jesus, né? Você vai visitar as pessoas no lugar que você for convidado para ir. Vá lá e fale de Jesus, o que Jesus fez por você. Essa é a nossa função aqui na terra. Muitas pessoas estão se intocando, né? Querendo se afastar da sociedade, porque conhecer o Cristo, agora eu tenho que me excluir da sociedade. Não, nós temos que ir à frente, nós temos que falar de Jesus, porque se a gente não for, nós vamos ser cobrados pelo Senhor no dia que Ele vier. Porque nós recebemos o talento, nós recebemos o perdão de pecados. E agora, o que eu vou fazer? Vou me intocar, me esconder? Não, tenho que ir para frente, tenho que ir para a linha de frente da batalha e falar de Jesus. Olha, Jesus lavou os meus pecados, hoje eu sou uma nova pessoa. Você pode ver na minha forma de viver, no meu modo de agir, né? Não só do você falar, mas o seu modo de agir as pessoas vão conhecer quem realmente você é. Jesus é a luz do mundo. A luz ilumina a escuridão, torna tudo visível e nos permite ver o caminho. E o caminho é Jesus. Jesus ilumina nossos corações, nos revela o pecado e a salvação e nos mostra o caminho para Deus. Nós também podemos ser luz para o mundo. Somos filhos de Deus, por isso vivemos na luz e podemos mostrar a luz a outras pessoas que ainda estão na escuridão do pecado. Quem anda com Deus e faz o que Ele manda, anda na luz do mundo, é a luz do mundo. Portanto, se você tem a oportunidade, se você teve a oportunidade de conhecer Cristo, divulga isso aí. Não se enclausure, não fique escondido. Tem pessoas que
nem fala com outras, né? Eu conheço pessoas que se converteram, se entregaram a Jesus e passam sem falar com as pessoas, se escondem porque aquela pessoa é pecador. Oxe, mas todos nós somos pecadores. Se não fosse Cristo, todos nós estávamos condenados ao inferno. Então não faz sentido eu fazer acepção de pessoas, porque eu sou uma pessoa cristã, eu vivo, o meu comportamento é esse, eu não vou falar mais com ninguém. Aquelas pessoas, aqueles velhos amigos ali são do pecado, eles vão para o inferno e eu vou para o céu. Tudo errado. Nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que amar aqueles meus amigos que não conhecem Cristo. Se Jesus se revelou a mim, é meu dever levar essa mensagem para eles que estão lá, para que eles também possam conhecer Jesus. Quando chegamos em casa à noite, a primeira coisa que normalmente fazemos é apertar um interruptor para ligar alguma luz. Que praticidade isso, né? Felizmente, todos nós nascemos depois de Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica e muitos nem sequer fazem ideia de como as coisas funcionavam antes. Mas nem sempre foi assim. O objeto da qual fala a parábola de Jesus é uma candeia, uma lâmpada simples de barro que usava óleo como combustível e não podia faltar em nenhuma casa da Palestina naquela época. Era colocada sobre um pedestal de metal ou de madeira para fornecer um pouco de luz para toda a casa em um só cômodo. Se fosse colocada dentro ou debaixo de qualquer objeto, não cumpriria a sua função e então não teria utilidade. Todos sabiam, portanto, que deveria ser colocada em local apropriado. Esta pequena parábola da candeia aparece logo após a explicação da parábola do semeador. Ali Jesus havia afirmado que a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Agora, na parábola da candeia, Jesus diz que ninguém acende uma candeia e a esconde. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que quem entra possa ver a luz, mostrando que há uma relação direta entre estes dois textos. Deus nos revelou muitas coisas sobre ele e sobre o seu reino. Além disso, deu-nos o privilégio de participar da manifestação do seu reino neste mundo. Não faz sentido nós descobrimos tudo isso e escondermos dentro de nós. Lembra da parábola dos talentos, em que o Senhor deu os talentos para aquelas pessoas, né? Se eu não me engano, 5 para um, 4 para outro. Ou 5 para um, 2 para outro, e um que recebeu só um escondeu aquele talento. Então a gente muitas vezes recebemos tantas bênçãos do Senhor e nós queremos esconder aquilo só para nós. A nossa tarefa, o nosso dever é levar essa mensagem, o que recebemos de Deus, e transmitir às outras pessoas. Se fosse assim com os apóstolos no início do século, né? No início da igreja, hoje nós estaríamos condenados ao inferno porque nós não conheceríamos a palavra de Deus. Mas eles foram avante, né? Enfrentaram leões, enfrentaram guerras, perseguições, e foram avante levando o evangelho para que esse evangelho chegasse até nós aqui hoje no século 21. Jesus afirmou que ele é a luz do mundo em João 8:12, que ilumina todas as pessoas. Também em João capítulo 1, versículo 9, mas deixou claro que uma vez iluminados também devemos ser luz no mundo, como está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Desta forma temos a tarefa de manifestar o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Não podemos esconder aquilo que recebemos, mas temos de colocá-lo em local apropriado para que todos vejam. Onde está a sua candeia? As pessoas têm visto a luz de Cristo brilhar por meio da sua vida? Muitos ainda estão em trevas porque não enxergam a luz de Cristo em nós. Principalmente os nossos amigos, aquelas pessoas que estão próximo da gente. Nós muitas vezes esquecemos e deixamos de lado porque achamos que não é importante, né? Falar de Jesus para essas pessoas. Mas lembre-se, nós seremos cobrados porque nós recebemos uma grande missão de levar o evangelho a todas as nações. Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus ilumina todas as pessoas, como está lá em João capítulo 1, versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens.
Se queremos ser luz e brilhar nesse mundo, temos que fazer boas escolhas, procurar viver uma vida em santidade, fugir dos padrões dessa era. Mateus capítulo 6, versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor está falando que nós devemos ter a escolha de andar na luz, porque tudo aquilo que é do mundo é trevas. Nós temos que buscar a nossa vida espiritual, nós temos que alimentar a nossa vida espiritual e viver para Deus. Nascemos nessa terra, nascemos nessa era, temos fôlego de vida em nós hoje, porque temos uma missão a cumprir, de levar o evangelho de salvação, levar a luz para esse mundo de trevas que estamos vivendo. João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, porque Jesus venceu a morte, e ele está vivo, para que nós pudéssemos também com ele ser ressuscitados e viver uma nova vida com ele. Você quer ser vitorioso e próspero na sua vida? Seja luz nesse mundo, esteja conectado à videira, né? Como lemos o texto aqui agora há pouco no início do programa, João capítulo 15, a partir do versículo 1, tem um texto muito importante que nós queremos compartilhar com você. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Agora o versículo chave, que é muito importante para nós, é esse. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você quer ser luz no mundo? Esteja conectado a essa videira. Produza frutos, produza luz, produza alegria para as pessoas que estão ao seu redor. Leve a palavra de conforto, uma palavra de salvação, porque tem muitas pessoas nesse mundo que estão dependentes totalmente, 100% da sua vida, desse mundo que estamos vivendo, dependente totalmente da esperança do mundo falido. Não tem conhecimento da salvação em Cristo Jesus. A sequência do texto que diz no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Portanto, meus amigos, nós temos uma obrigação e um dever de levar adiante o que recebemos do Senhor, perdão dos nossos pecados. E lembrando desse texto que, no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É como uma lâmpada ligada à força de energia, a energia elétrica. Se está desconectada, não tem mais utilidade. Se você está desconectado do mestre, você não produz luz nenhuma, você é trevas. E que tremendas trevas é se você não estiver conectado com o mestre. Devemos constantemente buscar a presença de Deus, lendo a sua palavra, alimentando-se da palavra do Senhor. Devemos constantemente estar orando, falando com Ele, pedindo orientação de como agir diante das coisas desse mundo, para que o seu Espírito Santo atue em nós e produza frutos do Espírito, produza luz, para que essa luz possa iluminar as pessoas, para que elas possam conhecer a verdade, para que elas possam conhecer a luz que vem de Deus. É Jesus que nos dá a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos leva a Deus. Portanto, devemos levar essa mensagem de salvação às pessoas que estão ao nosso redor. Nossa missão, é nossa obrigação, é nosso dever, né? E não só um dever, mas assim uma alegria de poder participar do reino de Deus, sendo um enviado dele às nações para falar do seu amor,
porque isso é um privilégio para nós hoje. Nascemos no século 21, não sei qual foi o ano que você nasceu, mas se você está vivo hoje, você tem uma alegria no seu coração de ser luz nesse mundo, de falar de Jesus, quão bom é. Jesus fala, melhor dar do que receber. Por quê? Porque quando a gente dá é porque a gente tem. E se você tem a esperança da vida eterna, leva isso aí para as pessoas que não têm, você vai ver a alegria que vai estar no coração delas também. Que Deus abençoe você nesse dia, nessa semana, que está só começando praticamente aí, né? Hoje é quarta-feira ainda.